Certamente nessa noite o Senhor irá dar uma ajustada no teu caminho, assim como Ele ajustou o meu. Então, como eu falava, esse final de semana foi muito interessante, porque eu pensei muito a respeito das coisas que eu iria falar, e o Senhor, Ele foi falando comigo para que eu endireitasse algumas veredas, e foi muito interessante, foi muito bom, porque falou muito comigo. E ainda ontem pela manhã, né, eu saí para dar uma caminhada e rapidinho assim, Deus me levou lá para casa de um irmão, né, um irmão muito querido, e eu cheguei lá e disse para ele: mano, eu vim aqui só para te ver, porque a gente quase não se enxerga, e eu estou com saudade de ti, e ainda que a gente não possa estar fazendo nada junto, eu posso estar aqui te olhando, e eu vim para isso aqui. E ele: pá, tu veio aqui só para isso? Só para isso, cara. Não, tu veio aqui para estar caminhando. Não, eu vim aqui porque eu estava passando lá embaixo, e eu pensei, e Deus colocou no meu coração de vir até aqui. Ficamos ali conversando longamente, né, e passou o horário, e aí algumas coisas aconteceram ali, foi muito bom, foi muito gostoso aquele momento que tivemos juntos ali, né, e a gente estava orando, depois quando eu estava para sair, né, para casa, e eu usei a palavra resiliência na oração que eu estava fazendo. E daí terminamos a oração e ele ficou me olhando assim: ah, pastor, assim, o que é resiliência, né? E aquilo selou no meu coração, porque eu estava pensando justamente falar sobre isso, né, sobre a nossa resiliência no propósito, né? E aí aquilo selou, essa palavra que Deus vamos ministrar nesse domingo. E aí eu expliquei para ele, e ele ficou muito feliz, né? Aprende mais alguma coisa. E que legal, né? E que Deus nessa noite possa fazer isso entrar no nosso coração de uma forma muito especial, de uma forma muito impactante. Eu amo estar aqui com vocês, eu amo estar aqui falando para vocês, e que Deus possa nos ajudar, que Ele possa usar a minha boca de uma forma muito especial e que chegue de fato essa palavra no teu coração. Então, o tema aí da nossa palavra, né, fala resiliência no propósito de Deus para a nossa vida, né? E eu quero começar essa palavra, na verdade nós vamos trabalhar aí, abra o teu livro, a tua Bíblia, por favor, no livro de Esther, no capítulo 2, do versículo 1 até o 15, nós vamos ler. Porque aqui nós vamos ver a história de uma mulher que ela nos ensina muito exatamente sobre isso, sobre estar focado, né, no nosso propósito, tomar a decisão na hora certa, e mesmo que quando nós estamos andando ao longo do processo, nós até nem sabemos muitas vezes qual o propósito da nossa existência, né? O que nós estamos fazendo, o motivo pelo qual, às vezes nós passamos momentos e às vezes nós até pensamos: não, eu tenho esse ou aquele objetivo para traçar, eu estou caminhando para ele, mas ao longo disso acontecem situações que nos paralisam, então nós não somos resilientes e acaba que nós perdemos o tempo do chamado, o tempo do propósito, as coisas não se cumprem na nossa vida. E olhando a vida de Esther, nós vamos ver o quanto ela pode nos ensinar de uma forma muito impactante, né, a respeito do propósito que nós temos na nossa vida. Amém? Nós temos o propósito de anunciar o amor de Deus, o Evangelho de Deus para todas as nações da terra. Amém? Você está comigo nisso? Nós temos um propósito de mostrar o amor de Deus, ainda que nós pereçamos ou não. O nosso propósito é de falar do Evangelho, pelo qual o Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz para nos dar a salvação. Para que eu e você pudéssemos estar aqui, Ele pagou um preço muito alto. Na verdade, Ele é a pessoa mais resiliente que eu já vi, que eu conheço, o Senhor Jesus. E então por causa disso, nós estamos aqui hoje, podemos adorá-lo. Por causa disso, né, nós temos tantas bênçãos na nossa casa, na nossa vida, e certamente porque Ele pagou um preço. Ele literalmente morreu
pelo propósito. E é isso que Ele espera de cada um de nós, na nossa vida, no nosso tempo. Amém? Mas antes um pouquinho de falar sobre a Esther propriamente dita, o que aconteceu aqui com essa rainha, com essa moça que se tornou uma rainha, eu quero trazer um pouquinho uma história, fazer um contexto para ver como eles chegaram nesse lugar onde eles estão. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que nós precisamos andar por obediência. Em todo tempo o Senhor ele nos cobra, Ele quer de nós obediência em tudo. O primeiro ato de desobediência que teve com o homem na terra, aconteceu a maior desgraça que nós podemos ver, né? O homem perdeu a condição de eterno que ele era e passou a ser mortal. Nós morremos, somos pecadores desde que nascemos. Por causa de Adão, o pecado se estabeleceu na humanidade por causa da desobediência daqueles a quem o Senhor colocou num lugar maravilhoso, que era eterno, tinha o domínio sobre todas as coisas, não havia dores, não conheciam a morte, a vida era maravilhosa e era eterna. E conversava com Deus face a face. Mas veja que por causa da desobediência, a humanidade inteira hoje precisa de Deus e passa por essas lutas terríveis que nós vivenciamos e que cada um de nós conhece muito bem. Pois bem, Adão ele continua então a procriar, sim, a encher a terra, e nesse tempo então nós conhecemos aí Abraão, que teve um encontro com Deus. Deus faz uma aliança com Abraão, e ele reforça isso. Ele diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa é o que Abraão precisava fazer, né? E é o que nós também precisamos fazer. Amém? Bom, Abraão, ele ouviu isso, ele confiou, ele teve lá o filho da promessa, né? Essa sequência também continuou ali. Isaac teve os seus filhos, né? O Jacó, ele foi escolhido então como Israel, né? As 12 tribos de Israel formou ali essa nação que Deus separou para si. Para quê? Para ser luz para as nações, né? O povo de Israel, ele é um povo de Deus e continua sendo o povo de Deus, mas ele foi estabelecido para isso, para ser luz para as nações, para ensinar as nações. O ensino que nós precisamos, tudo vem de Sião, né? De Sião virá a lei é a instrução do Senhor, e nós precisamos sim confiar e amar a esse povo. Tenha sempre nas tuas orações, ore por Israel e você prosperará na sua vida. Amém? Ame esse povo, porque esse é o povo que Deus escolheu para ser modelo para as nações da terra. Mas o fato, ainda trabalhando isso sobre obediência, o que acontece com esse povo? Eles vão para o Egito por causa de seca, fome que tem na terra, e José já está lá no Egito, né? Deus já preparou um homem para trazer o povo, para que Israel ele não morresse, que a nação, não, né, o povo dele não se exterminasse. Ele prepara José, que vai para o Egito, ele se torna o segundo homem em poder no Egito, e dá aquela grande fome sobre a terra, e então a sua família vai para o Egito, e ali o povo começa a crescer, né, numa região muito boa, que José colocou eles, na região de Gósen, né, um lugar fértil, e ali eles se estabeleceram, e ali eles prosperaram muito, né? E então, passou o tempo, eles ficaram naquele lugar, e o faraó que tinha deixado, né, que eles permanecessem ali, morreu. Veio um outro faraó, e aí eles viram que o povo estava crescendo. O povo de Deus, ele vai crescer independente do lugar onde ele estiver. Amém? O evangelho brotando dos teus lábios irá chegar em lugares mais inóspitos que você possa imaginar. Por isso sempre abra a tua boca. O lugar onde você está é o lugar para frutificar. Amém? Amém? Amém. Você foi posto aqui nessa cidade, em Santa Maria, e é nessa cidade que você vai dar frutos que vão agradar ao Senhor. Esse é o propósito do Senhor. Nós nunca devemos nos desviar dele. Então,
aquele povo que estava crescendo muito no Egito, ele acaba trazendo, o faraó vê aquilo ali, esse povo vai acabar nos dominando, vamos escravizá-los. E eles foram escravizados no Egito por 400 anos. Deus, ele sempre cumpre a sua palavra, as suas promessas, e ele sempre vai promover um escape, para que o propósito para que ele tem sobre a terra se cumpra. Então, nesse tempo, ele levanta um homem chamado Moisés, né, que vai até o Egito de novo. Ele estava no Egito, ele saiu do Egito, ele voltou para o Egito para tirar o povo da escravidão, né, para libertar o seu povo e então levar esse povo para uma terra prometida por Deus, que era uma terra abençoada, uma terra que manava leite e mel, era a terra que era prometida para eles. Assim como nós temos hoje um reino prometido para nós, um reino eterno com o Senhor Jesus. E você quer morar lá? É como se nós estivéssemos num processo, irmãos. Nós já estamos no reino, mas precisamos chegar até o grande dia, né, em obediência a Deus, para que nós não saímos dele. E esse é o nosso foco. Eles tinham a terra prometida, então, e eles começaram a caminhar. Deus leva aquele povo para o deserto para tratá-los, porque eles estavam há 400 anos, 4 gerações, dentro de um lugar onde eram deuses estranhos. Os egípcios cultuavam outros deuses, o próprio faraó se denominava um deus, e Deus, ele tira aquele povo de lá, leva para o deserto, para ali no deserto ele começar a trabalhar esse povo. Então, quando você estiver passando por momentos de dificuldade, lembre-se, pode ser nesses momentos que Deus vai fazer os maiores milagres na tua vida. Amém? Aquele povo vai para o deserto, mas uma coisa interessante, né? Eles têm aquela tendência a reclamar das coisas que estão acontecendo, a reclamar de onde o Senhor está levando eles. Eles estavam num lugar escravizados, mas cada vez que eles passaram ali, o mar se abriu para eles. O inimigo foi completamente esmagado logo depois que eles passaram o mar. Eles festejaram, foi muito legal. Mas logo ali na frente eles depararam com águas amargas e agora não tem água, como é que nós vamos beber? Né? Mais uma vez Deus faz um milagre, aquelas águas se tornam potáveis e eles podem beber a água. Queridos, se você perguntar para qualquer judeu aonde eles tiveram a maior experiência com Deus, eles vão te dizer, certamente foi na travessia no deserto. Ali Deus fez os maiores milagres e maravilhas que qualquer um ser humano possa contemplar. Mas aquela era um povo duro, né, que estava encruado, aquele sentimento lá do Egito, de outra nação, uma nação idólatra, uma nação cheia de deuses, e eles misturavam tudo, e eles foram tão desobedientes a Deus, que Deus resolveu, de fato, só deixar entrar na terra prometida aqueles que tinham menos de 20 anos, né, e todo aquele resto acima de 20 anos acabou morrendo, exceto Josué e Calebe, que se posicionaram, foram fiéis. Eles entenderam o propósito de Deus, que era chegar na terra prometida, e que ao longo desse processo eles não podiam se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e que eles deviam andar fixos. Então aqueles homens fiéis, homens de oração, homens comprometidos com o reino, eles sim, né, daquela geração que saiu do Egito, foram os 2 que entraram na terra prometida. Mas só que antes de entrar na terra prometida, eles receberam a lei do Senhor. Né? Agora vocês vão entrar nesse lugar, mas vocês têm coisas para cumprir. E uma das coisas que Deus disse para eles: olha, quando vocês chegarem nessa terra, vocês tomarem posse dessa terra, não se rendam aos deuses dessa terra, não se contaminem, não se deixem levar por esses deuses, continuem fiéis, eu sou o único Deus. Então, porque se vocês entrarem numa rota diferente, vocês se prostrarem a outros deuses, vocês fizerem aquilo que eu reprovo, certamente vocês serão destruídos. Essa é a palavra de Deus. Essa foi a palavra de Deus para aquele povo, um povo que ele escolheu para ser dele, o meu povo, um povo para ser luz para as nações, assim como somos nós para ser luz para toda a humanidade.
Porque se nós não apresentarmos a salvação, se nós não apresentarmos Jesus, o Deus da salvação, para essas pessoas que eles vão perecer e não vão conhecer o Senhor. E o destino será trágico. Por isso o Senhor, Ele nos incumbe dessa tarefa, porque Ele fez o que havia de mais precioso por nós. Ele deu a vida dEle para que eu e você continuássemos nesse processo de levar o amor de Deus ao coração de cada vivente nessa terra. Aqueles homens, eles entraram na terra prometida. Ali Deus estabeleceu sacerdotes, estabeleceu profetas, juízes, até chegar o tempo dos reis. Mas o interessante é que essas coisas iam acontecendo porque o povo ele ficava sempre num alto e baixo. Essas coisas nós precisamos saber, queridos, para que nós venhamos em toda a nossa caminhada, em todo o nosso processo, nós não nos desviarmos do chamado, para que a gente esteja sempre com os nossos olhos fixos no que Deus tem para a nossa vida, para que a gente não venha ficar em altos e baixos. Deus ele não espera isso de nós, nós precisamos ser constantes, confiados em Deus, sempre, amando ao nosso Senhor, sempre, independente do momento que estivermos passando, sem emprestar a nossa boca para a murmuração, ou para reclamar, ou para estagnar no meio dessa caminhada. Então aquele povo, eles, nesse tempo, eles começaram esses altos e baixos, e chega um momento que já Samuel, que era um homem, ele era sacerdote, ele era profeta, ele fazia tudo naquele local, um homem que foi consagrado a Deus pela sua mãe, e ele então foi separado por Deus de uma forma muito linda, conduzir Israel. O fato é que chega um momento em que o povo começa a achar que nós precisamos de um rei, porque os povos, eles têm reis, e nós também queremos um rei. E aí Samuel até se chateou com aquilo, mas Deus ele fala, olha Samuel, vai e unge o Saul como rei, porque não é contra ti que eles se rebelaram, é contra mim. Veja que coisa interessante isso, né? Deus ele proporciona um caminho de bênção e paz para a nossa vida, mas quando nós desfocamos do propósito, nós começamos a buscar coisas que não agradam a Deus. E isso vem até hoje, até os nossos dias, irmãos. Por isso precisamos entender o que Deus espera de mim e de você. Por isso você está aqui, você veio para um culto a Deus, mas essa noite o Senhor quer falar contigo, porque nesses tempos nós estamos ouvindo muitas palavras. O nosso pastor, o apóstolo Levi, ele tem nos alertado sobre o princípio das dores, o tempo do fim, e nós precisamos estar com isso fixo na nossa mente, mas nós precisamos dar crédito para isso, nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, porque ele foi trazido para essa cidade e para que o evangelho se propagasse, e tem sido feito com uma entrega muito grande. É um homem de Deus, né? Nós estamos aqui porque nos sentimos abençoados neste lugar, e temos uma palavra que, irmãos, não é em qualquer lugar que nós encontramos, e ele tem trazido palavras que vêm nos fazer pensar a respeito do fim. E hoje eu pensei, nós precisamos, para chegar no fim, sabendo de tudo que vai acontecer, nós precisamos ser resilientes no nosso processo. Aí aqueles homens escolheram reis, e esses reis foi aí o caos, né? Lembram da palavra lá que Deus disse que se eles se contaminassem com outros deuses, o povo seria destruído? E Deus ele sempre cumpre com a sua palavra. Por isso cuide onde você está colocando a sua fé, para quem você está emprestando os teus ouvidos. Eu sei que aqui todos estão com os ouvidos fixos apenas na palavra do Senhor. Mas se por um momento você estiver com antenas ligadas para os outros lugares, queridos, voltem para a verdade. Voltem para o ensino que o Senhor tem nos dado dia após dia nessa terra, nessa igreja, na nossa vida diária de devocional, de conhecer ao Senhor. Ele tem nos ensinado muito. Então, permanecemos nisso. Porque aqueles reis, eles começaram com Saul. Saul até um certo momento foi bacana, mas chega um momento que ele já começou a desobedecer a lei.
né? Ele já começou a fazer coisas que não era para fazer, e chega um momento que Deus interrompe aquele reinado dele ali, ele acaba morrendo, e Deus levanta um rei que foi o mais maravilhoso, né, dentro de Israel, ou pelo menos o mais lembrado, né, em Israel, é amado até hoje, foi o rei Davi, que em todo o tempo, claro que ele também chegou a pecar contra o Senhor, mas por causa da intenção do coração. Põe a mão no teu peito e diz assim, ó, intenção do coração. Você precisa cuidar da intenção do teu coração, meu irmão. Muito. Porque Deus perdoou o pecado de Davi porque ele conhecia o coração de Davi. Porque ele sabia que quando Davi fosse confrontado, ele se arrependeria, e foi o que fez. Saul, quando confrontado, não se arrependeu, ele continuou. E ele foi destruído, ele e a sua família. Davi não, no momento que ele é confrontado pelo profeta Natã, a primeira coisa que ele faz, ele coloca panos de saco, ele coloca cinza, ele se arrepende, ele jejua, ele chora, a ponto de todo Israel ouvir o seu lamento. E Deus perdoa Davi. A consequência do pecado dele é que também trouxe muitos prejuízos para Israel, né? Então, é levantado Salomão, né? E eu não vou fazer todos os reis, claro, só vou chegar aqui em Salomão e já vamos terminar sobre isso. Mas Salomão também, né? Ele foi obediente ao seu pai até um certo momento, porque um pouco antes de Davi morrer, né, Davi até tinha um coração tão voltado para Deus, queria fazer uma casa para Deus, queria fazer o templo, mas Deus não permitiu, porque ele era um homem de guerras, tinha muito sangue nas suas mãos, e ele disse, tu não construirás, eu também não preciso de um templo, de um lugar, mas se está no teu coração, se é vontade, está legal, vamos realizar isso, só que tu mesmo não vai construir, mas o teu filho vai. E veja que coisa interessante, essa coisa de obediência. Davi, um pouco antes dele morrer, ele chama Salomão e ele dá uma direção para Salomão. Ele diz, olha, Salomão, seja homem, seja forte, porque pessoas resilientes são pessoas fortes. Ele diz, seja forte, né? Guarde no teu coração a palavra do Senhor. E Salomão, no início, ele fez isso, e foi muito bacana, porque quando ele termina a construção do templo, ele consulta Deus, e agora, será que vai ouvir as orações? Deus dá uma palavra maravilhosa para ele, Deus diz para ele pedir o que ele quisesse, e aquele homem, ele ouviu tanto o pai dele, foi tão obediente, que o que ele pede para Deus é que Deus desse sabedoria para ele conduzir quem? O povo de Deus. E essa é a sabedoria que nós precisamos, queridos, todos os dias pedir a Deus. Que Deus nos dê sabedoria no nosso propósito, para que nós possamos alcançar as pessoas, cuidar dessas pessoas, para que eles não se percam, porque eles são joias para Deus. Nós somos joias preciosas para Deus e não podem se perder. E quando nós nos voltamos para essa obra que é tão maravilhosa, de cuidar de vidas, né? O apóstolo Paulo fala que aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja, porque isso é maravilhoso aos olhos de Deus, tu poder cuidar daquilo que é precioso para Ele, e quando o nosso coração está voltado para isso, certamente o coração dele se agrada conosco, e este é o teu chamado, de fazer discípulos, de cuidar deles, de levá-los a um lugar perto do Senhor, trazer o amor de Deus para o coração das pessoas, que eles entendam que eles precisam de Deus. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito aqui nessa terra. E nós vamos cuidar deles. E quando Salomão ele fala isso para Deus, Deus se agrada naquilo e diz, olha, eu vou sim te dar muita sabedoria, mas e além disso eu vou te dar muita riqueza. Porque Salomão podia pedir só isso, né? Eu quero ter o maior reino, eu quero ter o maior isso, maior... Não, ele se preocupou com o povo. E aí ele faz um bom reinado, ele aumenta muito os termos de Israel, ele faz muitas alianças, ele amplia consideravelmente. O problema é que chega um momento na vida dele que ele sai do propósito. Ele começa a fazer aquelas coisas que Deus abomina. Ele já começou a permitir a adoração a outros deuses dentro dos termos de Israel. E aí ele se perdeu. E a partir daí, todas as gerações de reis que vieram, né, e nós vamos encerrar por aqui, para já logo entrar nessa palavra sobre Esther,
Quando esses reis sendo levantados um após outro, né, nós encontramos aqui, se você lê em 2 Crônicas, ou livro de Reis, 2 Reis, você vai ver ali a história de cada um deles, e você vai ver que muitos, a maioria, fez o que Deus reprova. Teve alguns reis, né, que fizeram o que era bom, como Josias, né? Teve alguns, Zedequias, foram reis que foram legais, fizeram aquilo que o Senhor aprova, né? Teve vários reis que fizeram isso, mas a maioria deles não fez, a maioria deles fez o que Deus reprova, e esse o problema, porque toda vez que nós desobedecemos a Deus, essas destruições começam a acontecer. Se nós olharmos hoje para as famílias da terra, irmãos, por causa da falta dos princípios de Deus, tantas famílias estão sendo destruídas ao longo dos nossos tempos. Nós vivemos numa geração que está absurdamente vivendo dissolutamente. Nós vivemos numa geração que parece que nós olhamos para aquela geração de Noé e parece que é a mesma coisa. Tem lugares que parece que Sodoma desceu naquele lugar. É um completo desalinhar, é um afastamento de Deus, sabe? Estão cada vez mais tirando o evangelho de dentro das instituições, a cada vez estão tentando destruir as famílias, porque isso é um propósito do diabo que não se cansará. Eu quero dar uma notícia para você, isso vai piorar, ele não vai descansar enquanto ele não destruir, enquanto ele não tentar levar o máximo de pessoas para longe de Deus, mas nós somos aqueles que temos a responsabilidade de interceptar isso, e de levar essas vidas, que tanto ele quer tirar da presença de Deus, levarmos essas vidas para Deus, para um propósito junto com Deus, para cuidar dessas vidas, para que nós cheguemos diante do Senhor com muitos feixes na mão, para que nós possamos abençoar a muitas vidas, muitas famílias, porque a nossa palavra, a nossa conduta pode trazer vida para dentro de muitas casas. Você concorda com isso? Diga: Deus me separou para este propósito. Você crê nisso? Aleluia. Aí então, quando nós olhamos ali o reinado de Zedequias, a gente vê que Zedequias, ele fez o que era bom, mas aí entrou outra coisa na vida dele, que também o Senhor desaprova. Quando nós trazemos a glória para nós mesmos, isso é o primeiro sinal de derrota que nós temos. O primeiro sinal de destruição é quando nós começamos a achar que nós podemos alguma coisa. Eu quero dizer para vocês, nós não podemos nada. Se nós podemos alguma coisa, é que quando o Senhor, Ele está à nossa frente, Ele nos ajuda, então, com Ele sim, nós somos mais do que vencedores. Com o Senhor, a tua família é a melhor família da terra. Com o Senhor, tudo o que tu fizeres será bom, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Quando nós olhamos para esse rei, Ezequias, na verdade, nós vemos que ele foi um rei que andou segundo os princípios de Deus, mas chega um momento que ele tem uma doença, né, no finalzinho já da vida dele, estava para morrer, ele tem uma doença e Deus envia o profeta Isaías para falar para ele que ele ia morrer. E Isaías foi lá, como bom profeta, ele foi dizer o que o Senhor disse para ele dizer. Ele chegou: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa. Diga: põe em ordem a tua casa. Mais alto: põe em ordem a tua casa. Precisamos pôr em ordem a nossa casa, irmãos. Aí ele diz: olha, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. E não vai te recuperar, tu vai morrer mesmo. Não tem escolha. A decisão está tomada, tu vai morrer. E ele deu o recado e foi embora. Mas o que aconteceu com Ezequias? Ele se vira para a parede, está na cama, ele se vira para a parede e ali ele faz uma oração de arrependimento, pedindo para Deus ter misericórdia dele. Então Deus, olhando para a vida daquele homem, uma vida reta, Deus resolve dar mais um plus para ele. E aí Isaías não chegou nem no portão
lá do pátio. Quando ele chega lá, Deus diz para ele: volta lá, Isaías, e diz para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Aí Isaías voltou e disse para o rei: olha, Ezequias, o Senhor, ele teve compaixão de ti, ele resolveu te dar mais 15 anos. E ele ficou muito feliz, claro, né? E ele disse: daqui a 3 dias tu já vai subir para adorar a Deus no templo. E olha aquele homem, depois dessa notícia maravilhosa, o cara, ele pergunta ainda: mas quando, que sinal que vai ser isso, que eu vou estar curado em 3 dias? Né? Aí Isaías dá para ele um sinal. O sinal é esse, então, que se o sol avançar 10 degraus na escada de Acás, tu vai ser curado. Ou então o sol ele vai retroceder, né? A sombra vai retroceder na escada de Acás 10 degraus. E ele falou: avançar é fácil, retroceder que é mais difícil, então que retroceda. E retrocedeu. Deus deu o sinal que ele queria. E não precisa, Deus não precisava fazer essas coisas, mas Deus fez, porque Deus já conhecia o que ia acontecer daqui para frente. Só que ele foi curado e ele continuou na sua vida. E aí o que aconteceu? As nações da terra ficaram sabendo que ele fora curado, e aquilo trouxe esse rei é muito poderoso, curou, livrou Ezequias da morte. E o rei da Babilônia envia mensageiros para saber o que havia acontecido. E é claro, ele vai lá, qual seria o plano, ou melhor, o que seria o melhor dele fazer? Ele recebia aquele cara: sim, Deus me curou, Deus é bom, Deus é poderoso, a Ele toda a honra e toda a glória. Mas, queridos, ao invés disso, o que ele fez foi simplesmente se gabar do seu reino. Ele levou aqueles mensageiros para mostrar toda a glória do seu reino, que era grande, que tinha muito ouro, ele era um rei muito rico, que ele estava por cima. Em nenhum momento ele glorificou o nome de Deus. Isso aborreceu ao coração de Deus. Quero lembrar a nós, quando nós estamos no momento, quando Deus faz milagres na nossa vida, a glória precisa ser dele. E ele vai fazer milagre na nossa vida. Ele tem feito milagre na minha vida e na tua vida. Ele tem feito milagre na minha casa e tem feito na tua casa. Amém? Mas a glória precisa ser dada a ele. Não é porque nós somos bonitos, não é porque nós somos inteligentes, não é porque nós temos PhD, não. É porque o Senhor, ele fez alguma coisa por nós. Sempre será assim. Então que a nossa mente seja sempre essa, pensando: tudo o que acontecer na minha vida é porque o Senhor permitiu e porque Ele fez. Se eu estou bem, é porque o Senhor me fez próspero, me fez o bem. Amém? Quando ele tem essa postura, então Deus novamente chama Isaías. E aí eu quero ler com vocês, segundo livro de Reis, no capítulo 20, não precisa abrir, eu leio aqui, que diz assim: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra no teu palácio, esse que tu mostrou para esses caras aí, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos. Eles iriam ser castrados, irmãos. Os filhos do rei, alguns deles, né? Se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aí olha o que Ezequias responde para o profeta. É a coisa mais louca que eu já vi. Ele diz assim: respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Que coisa mais egoísta, né? Ele não se importava nem com a família dele. E ali ele começou a gestar, ali começou o plano do cativeiro na Babilônia. Aquilo que Deus iria destruir esse povo, que não ia ficar nada. Tudo que Isaías fala para ele aqui é o que vai acontecer na sequência de mais alguns reis. Então aí, esse Ezequias, ele tem um filho
que aquele cara era o próprio capeta governando Israel. O nome dele era Manassés. Esse cara, ele fez o que havia de mais terrível, mais nojento aos olhos de Deus. Ele estabeleceu altares em todas as províncias de Judá. Ele permitiu, e ele próprio consultava videntes, fazia feitiçaria. Ele mesmo matou o filho dele nas mãos de um Deus, né, oferecendo sacrifícios a outros deuses, e essas coisas Deus ele abomina, e era por causa disso, e foi isso que Deus falou lá no início para o povo. Lembram lá no deserto, quando ele dá a lei? Não se prostrem a outros deuses, porque vocês serão destruídos. E aqui ele está reforçando, vocês serão, não vai sobrar nada do reino. Tudo que tu vê aí, Ezequias, não vai sobrar nada. Tudo que foi acumulado de tesouros, não vai sobrar nada. Tudo será levado para a Babilônia. Então, a palavra de Deus vai se cumprindo. Ao longo desses reis aí, né, depois de Manassés veio Amon, depois Josias, que foi um rei maravilhoso. O Amon também, ele seguiu a mesma linha do pai dele. Manassés era o pai dele. Ele também continuou com aquelas adoração a outros ídolos, a outros deuses. Ele só continuou o que o pai dele estava fazendo. Logo depois, então, quando o filho dele, ele morre, o filho dele, Josias, com 12 anos, ele assume então o reino. E aí uma coisa interessante, né? Aqui nós podemos ver que quando Deus ele quer usar alguém, né? O homem ele não é um produto do meio. Quando o homem ele deixa seu coração, né, ser conduzido por Deus, é completamente diferente o que acontece. E aquele Josias, ele com a qualidade tenra dele, ele começou a entender. Certamente tinha algum profeta que auxiliava, que falava algumas coisas para ele, e ele então manda buscar, vê no templo o livro da lei e tal, e ele vê que ele lê aquilo ali, ele vê que estavam completamente fora do contexto da palavra de Deus, e ele manda limpar todas as províncias, ele destrói todos os templos, ele destrói todos os altares pagãos, ele tira toda a imundícia que estava no templo, e ele restabelece o serviço, né, dos levitas, ele faz tudo funcionar novamente. E veja que aí não houve destruição nesse tempo. Enquanto nós estamos com o nosso coração voltado para o Senhor, irmãos, não importa o que está acontecendo à nossa volta, não importa o que está acontecendo no mundo ao teu redor, não importa o caos que possa estar acontecendo, quando tu te volta para Deus, a tua casa, ela está bem cuidada, a tua casa está nas mãos do Senhor, e nada vai acontecer com ela, praga nenhuma chegará à tua tenda, quando as mãos do Senhor estão sobre a tua casa, quando o teu coração está nele. E foi isso que aconteceu com Josias. Eu amo esse cara, mas o fato é que daqui um pouquinho o próximo rei, o filho dele, o cara entra numa rota de reprovação de novo, e a partir daí todo mundo começou, todos os próximos reis, né, começaram a fazer errado. Joacás, Joaquim, Zedequias, todos entraram numa rota de reprovação. Então, quando ali no reino de Joaquim, já o Deus já começa a permitir que os babilônios venham e venham sobre Israel, sobre Judá. E ali eles já começam a conquistar, o primeiro levante ali da Babilônia contra o reino de Judá, eles já levam alguns utensílios do templo, eles já levam, né, os nobres, algumas pessoas, eles levam para a Babilônia para servir lá, para serem cativos naquele lugar. Né, o plano de Deus já começa a se estabelecer aí. E ao longo dos outros reis, né, Joaquim e no Zedequias, ele encerra esse que vem a última leva, né, quando Nabucodonosor ele vai, né, até o reino de Judá, e ali ele invade Jerusalém, ele tira todo o restante dos utensílios do templo, de ouro, tudo que tinha ali, e ele faz uma destruição geral. Ele põe fogo em tudo em Jerusalém, e não sobra nada, fica completamente em ruínas. O resto do povo ele leva, e ficam apenas alguns remanescentes, que ficaram numa pobreza sem fim naquele lugar. E ali então começou esse tempo de cativeiro, que durou 70 anos. Mas Deus ele nunca se esquece do seu povo.
E ele sempre vai buscar um escape, ele vai mudar, ele lembrou desses 70 anos, e quando findou esses 70 anos, novamente ele vai começar a trazer, vou trazer o meu povo para a sua terra. Então, nesse tempo, o Império Persa, ele domina a Babilônia, e então Deus, já como previa o profeta Jeremias, ele fala com Ciro, que era o rei da Pérsia, né, de todo aquele império da Pérsia, muito violento, muito grande, né, conquistou a Babilônia. O Império Babilônico era muito grande na sua época, e eles foram conquistados por Ciro, né? Então Ciro, naquele primeiro ano do reinado dele, Deus já fala para ele: constrói um templo para mim em Jerusalém, e o que precisar para a construção, libera o povo para que vão e construam o templo. Quero que tu construas o templo. Olha o resgate. Deus, ele usa até o diabo, se for preciso, para nos levar para o nosso foco, para onde ele quer que nós estejamos. Mas o fato é que nós precisamos entender o que Deus tem para a nossa vida. E aí, eles começam a retornar. Foram 3 voltas, né? três deportações, novamente, para dentro de Israel, né? A primeira, então, ali, quando Ciro ele fala isso já, ele decreta isso e providencia para que tudo seja construído lá. Vai Zorobabel, uma turma bem grandinha, e vai para Jerusalém para a construção, então, do templo. Mais um pouco de tempo, ele, já num outro rei ali, é levado mais uma parte, vai com Esdras, né, o escriba, e ele vai para ensinar a lei ao povo, né, para colocar novamente o povo no prumo, né, para fazer a vontade de Deus, para de fato eles serem luz para as nações, que esse é o propósito de Israel. Então vai o Esdras com aquele povo, mais um pouco na frente, então Deus encerra essa leva toda aí, e aí é onde termina esse tempo todo de volta para Jerusalém, que vem com Neemias para a reconstrução dos muros. Bueno, dito isso, nós vamos entrar nesse contexto da rainha Esther. Nesse tempo, então, muitas coisas aconteceram, né? Veja que desde a primeira leva até a terceira e última leva, tem aí no mínimo umas 3 gerações, no mínimo, né, que viveram ainda lá naquela terra estranha. Já não estavam mais como cativeiro, mas estavam por lá, ficaram. Muitos tiveram casas, muitos continuaram fazendo coisas lá. Dentro desse povo ali que tinha vindo de Jerusalém, que foi levado, né, como cativo para lá, estava Mardoqueu. E na casa dele estava a rainha, a Esther, né? E veja que eles ali naquele lugar é um tempo intermediário. É bem possível que a Esther ela tenha nascido ali naquele contexto. E o que eu quero trabalhar com vocês hoje sobre esse contexto justamente é a resiliência desta mulher, Esther. Resiliência, o que é resiliência? Eu preparei aqui uma colinha, né, de um conceito do que é resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar, lidar e recuperar de crises existenciais e dos traumas provocados pelas adversidades da vida, refazendo-se e buscando um novo caminho, né? Existem uns tipos de resiliência, né? Uma resiliência física do corpo, por exemplo, um atleta que ele é medalhista, ele corre uma maratona e está com as 2 pernas normais, mas aí ele está medalhando, está no auge dele, e daqui a pouquinho acontece uma tragédia, o cara perde uma perna, e agora? O que aconteceu? Parei, encerrou a carreira, não tem mais o que fazer. Ele pode sentar e se lamentar, e ele vai morrer se lamentando, mas se ele for resiliente, ele vai olhar, puxa, mas se eu não tenho as 2 pernas, eu posso com uma cadeira de roda ser um atleta paralímpico, e aí ele vai se esmerar nisso e ele vai ser um medalhista nessa. Quantos a gente conhece que fazem essas coisas? Aqui no Brasil nós temos vários atletas que aconteceu isso e eles foram resilientes o suficiente para se manterem no propósito de
grandes atletas, grandes medalhistas. É ou não é? Resiliência física. Mas essa resiliência aqui que nós vamos falar é uma resiliência emocional. É a capacidade da gente se adaptar às situações adversas, às pressões de fora, para que a gente mantenha o foco. E se a gente for espremido para fora, nós vamos voltar ao lugar em que nós estamos, ao propósito, àquilo que é real para nós. Nós não vamos, mesmo em todas as tragédias, nós vamos sim estar centrados e nós vamos nos recuperar e vamos dar continuidade naquilo. E foi isso que aconteceu com a Esther. Eu quero que você já abriu aí, nós vamos ler o texto no capítulo 2, do versículo 1 até o 15. Quero fazer uma leitura meio rápida aqui para a gente não se alongar muito. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que diz assim: algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, e que se nomeassem comissários em cada província do império, e para trazerem todas as lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Eles estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber o tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Nesse tempo, vivia naquela cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sobre os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia e nem a origem de sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio do harém para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ele ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas, e ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos que a viam. Ela foi levada a rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º mês, 7º ano do seu reinado. Vamos ler até aqui só. Veja, o rei Assuero, o rei nesse momento aqui, Assuero ou Xerxes, ele que reinava no Império Persa, ele reinava sobre 127 províncias, era um reino muito grande, e ele era um rei muito rico, tinha muitas conquistas, ele era muito poderoso. Esse cara, ele chama então os príncipes de todo, porque haviam governadores, sobre essas províncias, e um dia ele deu uma festa, ele quis mostrar todo o seu reino para aqueles príncipes, para aqueles nobres, e ele chama essas pessoas para Suzã, onde ficava a sede do seu governo, no palácio, e ali ele começa então a mostrar todo o seu
o seu poderio, todas as suas riquezas para aqueles nobres e aqueles príncipes. Veja, era tanta coisa que aquilo levou meio ano. São 6 meses que ele levou para mostrar tudo que ele tinha. Quando findou isso, esse homem ele resolveu dar um banquete no palácio, né, no pátio do palácio, para todos os habitantes de Suzã, ainda que fossem oficiais, fossem príncipes, fossem a nobreza, como também para os pobres, né? Para todo mundo, e poderiam comer e beber à vontade, como bem aprovesse, o quanto que quisesse. Ele deu uma grande festa. E veja, ele durou 7 dias essa festa, e no 7º dia, por ele estava muito feliz, o rei Assuero, né? E ele tinha a rainha Vasti, que era a mulher que a Bíblia fala que era muito linda, e ele quis então mostrar esse troféu para os seus príncipes, né, os seus governadores, e ele manda chamar a Vasti, que também estava dando uma festa para as mulheres do reino ali no palácio. E ele manda os eunucos chamarem a mulher para vir à presença dele, e para que ele pudesse, para que os príncipes e ali o pessoal que estava reunido pudesse contemplar a beleza da sua rainha. E o que aconteceu? Eles chegaram lá e a Vasti: não, eu estou dando uma festa, eu não vou. Ela se negou a estar na presença do rei, e isso é um grande prejuízo. Ela deveria se apresentar, como que ela vai negar isso? Então o rei ficou muito furioso com aquilo, né? Quando se aplacou aquela fúria dele, ele foi consultar o que devia fazer com a Vasti, né, segundo a lei dos medos e persas. E eles declararam, mais especificamente Memucã falou para ele: olha, é melhor tu dar um jeito nessa rainha, manda ela embora, porque senão ela será um prejuízo para todos nós, porque as mulheres de todas as províncias, as mulheres, elas não vão mais obedecer aos seus maridos, até do povo, porque elas vão dizer: a rainha Vasti, ela desobedeceu o rei e ficou por isso mesmo, então nenhuma mulher mais vai obedecer. E ele pensou: é isso aí, então que ela seja banida. E ele tirou então Vasti, aquela rainha, de cena, e ficou ali um espaço para uma rainha. Passado aí um tempo, ele aplacou a sua fúria, e aí os jovens do reino tiveram uma ideia de: quem sabe vamos fazer, né, buscar virgens, belas virgens, né, em todo o reino, para montar um harém para o rei. Isso agradou a ele, e ele fez decretos, e foram então para todos os lugares do reino buscar virgens, moças virgens e belas, para compor ali então o harém do rei Assuero. E dentro dessas moças, a nossa Esther, que estava sendo criada por Mardoqueu, ela também foi levada ao palácio. E aqui eu quero começar então tratando sobre a vida de Esther, e o que isso pode ter a ver conosco também, como que nós vamos tratar a resiliência no nosso propósito, no propósito de Deus para a nossa vida. Será que nós vamos permanecer? Será que Esther permaneceria no propósito dela? Que ela, na verdade, veja, se você olhar para Esther agora, ela teria todos os adjetivos, né, fugiu a palavra, mas ela poderia ser muitos traumas no coração daquela moça, né? Veja, ela estava vivendo numa terra que não era dela, ela vivia numa terra estrangeira, com costumes diferentes do povo dela, ela era órfã de pai e mãe, né? Imagina, vivendo completamente sem pai, sem mãe, numa terra estrangeira, na casa de um parente, né? Quem aqui já esteve por algum tempo na casa de alguém, de um parente, sabe que não é a mesma coisa do que estar em casa. Em casa nós levantamos a hora que nós quisermos, vamos à geladeira, abrimos, né, vamos do banheiro, acendemos a luz, mas quando tu não estás na tua casa, tu parece que tudo é um favor que está fazendo. Se eu posso abrir a geladeira e pegar alguma coisa, eu posso usar ali, eu posso trazer meus amigos aqui, tudo não precisa, como os meus filhos estão em casa, eu amo quando leva um monte de gente para lá, e às vezes nem avisa que vai, estão lá, e é maravilhoso, eu fico muito feliz com isso, e eles também se sentem porque eles estão em casa, a casa é deles também. Veja,
Ali a casa não era dela, e veja, aquela moça, ela não tinha o pai, não tinha a mãe, estava na casa de um primo, e agora estava sendo criada por um primo mais velho, né? Talvez não tivesse nem tanta intimidade, mas agora ele acolheu ela, né? Mardoqueu. E agora ela possivelmente tinha, ainda que vivesse naquele local, quem sabe ela até tinha alguns sonhos, né? De repente, vou casar com algum jovem do meu povo, né? Para continuar, porque eles conheciam a lei, e ela estava na casa de um homem que era temente a Deus. Mardoqueu é o maior exemplo, e uma hora a gente vai ouvir uma pregação sobre Mardoqueu especificamente. Esse homem é um exemplo para todos nós, esse também muito resiliente no seu propósito, um homem sábio, um homem que tem um coração. Ele buscou Esther, ele acolheu Esther como filha, mas no coração dela agora chega um momento que ela também é levada, talvez o sonho dela, pensando, eu posso casar, eu posso, né? Ela foi ensinada conforme a lei, ouvia, né? Falar sobre a lei e o seu povo, mas ela estava lá, ela sabia que dificilmente voltaria, porque mesmo que estava sendo reconstruído tudo lá, ainda era uma nação que o país estava pobre, tinha estava complicada a situação, e estavam morando em Suzã, talvez ali, até pelo emprego que Mardoqueu tinha, ele ficava por ali, tinha negócio, enfim, eles estavam estabelecidos naquele lugar, mesmo não sendo a sua cidade, mesmo sendo estrangeiro, uma terra estranha, de outros deuses, aquele lugar adoravam outros deuses, e ela tinha que se submeter, né, a viver uma vida, né, pressionada, uma vida, é difícil, né, quando um estrangeiro está num lugar, nunca vai se sentir à vontade, não está na terra dele, né, ele vai ter que olhar para o costume das nações, daquele lugar, e vai ter que engolir aquilo, ele vai ter que, né, mas ele não vai poder fazer não, isso está errado, vamos parar com isso, não, ele vai ter que ir, né, na medida do possível, vivendo a vida dele ali, pensando, talvez que um dia o Senhor o livrasse, e talvez esse fosse o pensamento. Quem sabe Esther tinha alguns planos na vida dela, mesmo tendo esses traumas na sua vida. Mas o que acontece? Daqui um pouquinho ela é tirada dessa família que já tinha acolhido a ela, e ela é levada para um palácio, né, para ser parte do harém do rei. E olha, ela devia pensar, agora que se eu tinha algum sonho, né, acabou, porque se esse rei não me escolher como rainha, estou fadada a viver para o resto da vida, né, recolhida numa casa das mulheres do rei, e eu não vou poder casar, eu não vou poder fazer outra coisa a não ser viver ali. Se um dia o rei quiser me chamar e se lembrar de mim, eu vou, mas se ele nunca chamar, esse vai ser o resto da minha vida. Imagina o coração daquela menina, daquela moça, e ela é levada, mas aí, queridos, nós precisamos entender algo sobre obediência e resiliência. Ora, veja, olha, note Esther, ela sempre dá ouvidos àqueles que Deus escolheu para cuidar delas. Lembre-se, sempre nos momentos difíceis da nossa vida, nós sempre seremos acolhidos por alguém. Onde você estiver, não importa o problema, não importa a calamidade que possa acontecer na sua vida, não importa o tipo de trauma, Deus vai cuidar de você e vai te colocar num lugar onde terá alguém que irá te conduzir, irá te proteger, irá te orientar. E você precisa, né, se for algo de Deus, você precisa dar crédito, assim como ela colocou. Ela sempre foi obediente. Quando ela foi levada, ele disse para ela, tu não diz que tu é judia, tu não fala do teu povo, não fala quem tu é. E ela foi e não falou. Então, enquanto ela estava na casa de Mardoqueu, um homem temente a Deus, era o cuidado de Deus sobre a vida de Esther. Mas agora ela foi arrancada de lá, mais um trauma na vida dela. E ela vai, então, viver ali no palácio. E ela chega lá e o que ela faz? Ela simplesmente, obedece tudo que Hagai falou para ela. E Hagai, ele teve esse insight, né? Deus colocou no coração daquele homem, ele gostou de Esther, tanto que ele colocou ela num melhor lugar da casa, com a melhor comida, em tudo era melhor onde ela estava. E aí, quando ela foi chamada à presença do rei, ela ainda colocou em prática alguns do que ele falou para ela, né? Algumas orientações que Hagai
deu para ela. E aí ela é levada à presença do rei, o rei gosta dela e faz ela rainha, coisa que talvez ela pensasse que pudesse não acontecer, faz ela rainha e ela permanece, ela vai, né? E ela só vai voltar à presença do rei se ela for chamada, mas agora ela era rainha, agora ela está num lugar diferente, ela está num lugar onde não há mais necessidade, um lugar onde não tem mais, ela está num lugar confortável. Veja, ser rainha do Império Persa, né, o maior império do momento, o mais poderoso, ser a rainha, nossa, ela estava muito bem. Mas veja, o que acontece quando rainha, ela está naquele lugar, naquele momento, porque nós precisamos entender outra coisa. O diabo ele vai estar sempre querendo destruir o povo de Deus, isso desde o princípio. Foi assim lá, quando foi para o Egito, o diabo fez de tudo para destruir, dizimar o povo de Deus, e ele vai continuar sempre com isso. O propósito dele é tentar destruir o que é propriedade de Deus, e nós somos propriedade de Deus, amém? Veja que lá eles tentaram ser destruídos. Ao longo da história nós vemos tantos momentos em que os judeus são dizimados, né? Estudamos aí, vemos há pouco tempo atrás, teve aquele holocausto, foram milhões de judeus que morreram, né? O diabo sempre tentando destruir esse povo, há sempre uma perseguição. Hoje mesmo Israel está localizado entre vários inimigos, todo mundo quer destruir Israel, e nós precisamos amar a Israel, porque fazemos parte do povo de Deus, e eles são o povo de Deus. Mas veja, o diabo ele sempre quer destruir, e ali, naquele momento, ele se levanta para destruir mais uma vez o povo judeu. E o que acontece? Tinha um cara chamado Amã, um dos nobres do rei, que o cara ele caiu na graça do rei Assuero, e Assuero promoveu ele, fez ele como o segundo homem mais poderoso do império, né, do reino. E ele ficou muito feliz, claro, né? Então só que quando ele passava, sempre pelo portão, Mardoqueu não se prostrava para ele, porque a ordem do rei é que todos, inclusive os nobres, os oficiais, se dobrassem, né, para o Amã. E então, quando o povo viu, alguns ali dos oficiais do pátio viam que Mardoqueu não se dobrava, não se prostrava para Amã, eles começaram a questionar: por que tu não faz isso? Não vou fazer. E aí entrou, tu é judeu e pá. E os caras começaram, e ele começou a repetir aquilo, e aí os caras foram lá e vamos contar para Amã, para ver qual vai ser a reação dele. Quero ver se ele não vai se dobrar. Mas veja, um homem de Deus, uma pessoa que tem princípios de Deus na sua vida, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que decide obedecer a Deus, ela jamais vai se render à situação no momento, se ela tiver que desobedecer a Deus. E Mardoqueu era um homem temente a Deus, e ele não se dobrou, ele não saiu do propósito, nem da vontade de Deus. E quando Amã passou, ele observou que Mardoqueu não se dobrou para ele mesmo, e ele se enfureceu com isso, resolveu exterminar, matar Amã, né? E aí ele está lá, tinha sido convidado para um banquete, e veja, antes de ir para o banquete, ele foi lá contar para a família que estava feliz, que o rei amava ele, e aí, mas falou do Mardoqueu, esse cara não se dobra, ele estava furioso com ele, e aí a família dele dá uma dica: mata esse cara, que faz uma forca e enforque Mardoqueu. E ele então foi lá, só que ele foi além, né? O diabo, quando ele quer destruir alguma coisa, ele quer destruir no todo. Se o diabo ele quer destruir alguma coisa na vida de alguém, ele vai tentar destruir até a família desse alguém. Ele, em todo tempo, ele vai tentar causar o pior dos estragos, e nós precisamos estar atentos com isso. Então Mardoqueu vai à presença do rei e diz para ele que tinha um homem, né, que não se prostrava, que não obedecia ao rei, e que
tinha um povo naquele reino que não seguia as ordens do rei e que era melhor matar todo esse povo. E o rei concorda, dá o anel para ele, faça cartas, faça como você achar melhor, manda matar. E o cara aproveitou. Foi escrito cartas para todo o reino, as 127 províncias do rei Assuero, foi decretos que haveria um dia que todos os judeus seriam mortos, e o Amã já estava até pronta a forca para ele. Naquele dia foi um tumulto na cidadela de Suzã, e Mardoqueu, um homem cheio de Deus, um homem temente a Deus, ele entra num nível muito grande de desespero e arrependimento, mas ele faz o que é reto, ele se veste com panos de saco, ele coloca cinza na cabeça, e ele clama audivelmente, até no meio da rua, por Deus, pedindo misericórdia, clamou a Deus para que Deus salvasse seu povo, e ele estava naquilo, e tanto ele falava que a própria Esther, que estava lá no seu local de conforto, ela manda saber o que está acontecendo com Mardoqueu, vai lá, ele está lá, aconteceu isso, está chorando, e enfim, ela mandou roupas para ele, e aí ele recusou as roupas e fez saber a Esther o que estava acontecendo. E aí ela sabe que há um plano para exterminar o povo, para matar a ele naquela forca, e então ela dá um jeito de falar com ele, e ele relata. E aqui no capítulo 4, no versículo 12, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, olha que chave isso, quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com você, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu morrer, morrerei. Sabe o que aconteceu aqui com Esther, queridos? Ela podia simplesmente: eu estou numa posição beneficiada, se quiserem matar os judeus, que matem. Eu vou ficar bem quietinha aqui e vou até ajudar. Não. Ali, aquela moça que tem um propósito, ela entendeu por que ela estava naquele local. Ela entendeu ali naquele momento porque ela passou por tantos momentos difíceis na sua vida, porque sabe que ela teve tantos traumas e ela, sempre sendo obediente, sendo cumprindo o que precisava ser cumprido, ela agora está numa posição e ela entendeu, esse é o chamado. E veja, quando nós temos a convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer, nós não temos medo da morte, irmãos. Nós não temos medo do que o inimigo possa fazer, nós não vamos ceder às pressões externas. É aqui que entra a resiliência. Nós precisamos ser resilientes no nosso chamado, nós precisamos ser resilientes no nosso propósito nessa terra. Eu e você fomos separados para uma obra maravilhosa, e nós sabemos qual é. E nós precisamos sim andar, mesmo que passemos por momentos difíceis. Eu quero falar uma coisa para você: nós vivemos tempos difíceis, sim, vivemos momentos difíceis. Não é porque nós conhecemos a Deus que nós estamos isentos de passar por dificuldades. Não, nós passamos por isso e vamos passar em todas elas. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Muitas são as tuas aflições, mas de todas, querido, o Senhor vai te livrar. O Senhor vai livrar a tua casa, porque você é justo, porque você anda conforme a lei do Senhor, porque você ama, você está firme no propósito. Eu sei que ao longo da tua vida, quem sabe hoje você está aqui nessa noite, e você está pensando: mas o que eu estou vivendo, eu estou meio desanimado mesmo. Eu quero te dizer, você precisa reorganizar a tua vida. Porque mesmo que nós passemos até
quase que pela morte, nós temos que estar centrados naquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, irmãos. Queridos, Deus nos deu uma família, homens, Deus nos deu uma família para levar a presença dEle, para andar retamente, e se nós relaxarmos, se nós não formos resilientes nesse propósito, nesse chamado de Deus para a nossa vida, nós vamos perecer, a família vai perecer, e isso Deus quer nos alinhar nessa noite. Nós precisamos cuidar, se nós quisermos ganhar, sair por aquelas portas, anunciar um evangelho de um Deus que é bom, que é maravilhoso, que cura, que salva, nós precisamos estar com os olhos fixos no nosso propósito. Nós não podemos ficar abalados no meio do caminho. Quem sabe você tem passado por momentos difíceis. Eu sei que tem traumas que são muito grandes. Tem pessoas que perdem pessoas que amam. E às vezes tu tá andando num propósito, tá no caminho, está com os olhos fixos, mas tem uma perda de alguém que é muito importante, e aquilo abala essa pessoa. E se o Ministério de Louvor quiser vir, pode vir. Já estão aqui, pessoal. Quando essa pessoa passa por um momento tão difícil, às vezes ela para, ela estava andando certinho, ela estava produzindo, ela estava dando frutos no reino, ela estava dando frutos na sua casa, na sua família, mas chegou um momento em que ela sofreu um trauma, uma perda, e aquilo abala as estruturas. Irmãos, e muitos se perdem nessa caminhada, muitos se perdem nesse processo. Quando nós olhamos para trás, nós vimos quantas pessoas já passaram aqui. Glória a Deus que tem muitos que estão em outras igrejas. Beleza, continue fazendo a obra, seja fiel, obediente ao Senhor, aonde você estiver, frutifique. Mas muitos que um dia estiveram conosco, se perderam. Quantas notícias nós sabemos de irmãos queridos que estavam conosco e foram assassinados? Quantos morreram longe do Senhor? E isso, irmãos, nós precisamos estar consternados e tristes com isso. Por isso nós precisamos estar atentos ao propósito de Deus para a nossa vida, para que a gente não venha parar. Não vai ser porque você não conseguiu atingir um nível para entrar na universidade que você vai parar. Eu sonhava tanto com esse curso, eu sonhava em tanto de dar a ter um acesso, mas eu não tive. Quer saber, eu vou parar. Sabe, irmãos, Deus às vezes separa pessoas e que dão um fruto tão tremendo, tão gracioso, mas então começam a vir as adversidades do seu chamado. E a pessoa, olha, eu não preciso passar por isso. Esther podia dizer, Deus, eu não preciso passar por isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou me degolar, eu vou me matar, eu vou sair disso tudo. Eu não quero mais viver assim. Ela podia pensar isso. E quem sabe muitos pensam nisso. Estão conosco, frutificando, fazendo o que é bom, o que é reto aos olhos do Senhor. Estão agradando o Senhor. Mas chega um momento que sofrem uma perda. E aquilo trava. E não há resiliência suficiente para se manter no chamado. Irmãos, o nosso maior exemplo de resiliência é o Senhor Jesus. Ele não pestanejou em ir para a cruz por causa de mim, por causa de você. Ele não, em nenhum momento, ele teve vergonha de passar as vergonhas que passou, porque ele tinha muito claro ali na frente a salvação de minha e da tua família. Quem sabe você está passando por um momento difícil, quem sabe você tem uma doença. Sabe, queridos, uma das coisas que eu mais admiro no nosso pastor é que ele teria alguma fala de que, puxa, eu vou interromper porque eu tenho um filho que é cego, porque tem limitações, por que eu tenho que pagar um preço de estar orando numa cidade que nem minha é? Eu não nasci aqui. E
esse é um exemplo de resiliência que nós temos tão pertinho. Independente da situação que está passando, ele está ali firme todos os dias, com alegria no coração. E oramos para que haja cura, oramos sim para que haja uma restauração, mas se Deus não quiser, ele me falou assim: tem a redenção. Irmãos, esse é o nosso pastor. Esse é o exemplo que nós temos na nossa casa. Não é um problema qualquer, que às vezes é uma coisa mínima em relação a algo tão difícil de suportar. Veja, eles estão numa terra que nem era deles. Abriram mão de projetos e sonhos pessoais para estar conduzindo um povo. E eu tenho certeza que se chegar a ter que perder a sua vida por isso, ele não vai pestanejar. Porque a morte não pode ser um empecilho para o chamado de Deus na nossa vida. Sabe, irmãos, eu aprendi tanto sobre resiliência com a minha irmã. A minha irmã, eu admirava a capacidade que ela tinha de falar do amor de Jesus. Ninguém ficava ao lado da Ana mais que meia hora sem que ela desse um jeito de mostrar Jesus para aquela pessoa. Falar do amor de Deus, falar do amor dele por ela, por a sua casa, falar do amor de Deus para os meus irmãos, muito mais do que eu falo. Ela foi muito mais resiliente nisso. E só chega um tempo que ela é cometida de uma doença, de um câncer. E ela me ligou numa madrugada: mano, me ajuda em oração. Eu sei que Deus vai me curar, mas o médico disse que eu estou com câncer e eu vou ter que tirar 70% do meu fígado. Mas eu sei que de algum lugar essa doença não vai me derrubar. E sabe o que mais, irmãos, é que em todo esse tempo tu chegava na casa dela ou falava com ela, ela sempre estava com um sorriso estampado, mesmo cheia de dores. E ela não se cansava de falar do amor de Deus. Ela era resiliente, não foi uma doença, não foi uma dor que tirou ela do seu propósito. E ela disse: ainda que eu morrer, mano, eu ainda assim vou continuar firme glorificando ao meu Deus, porque se eu não curar, se ele não me curar agora nesse tempo, o dia que eu morrer, eu já estarei curada e com ele para sempre na eternidade. Quer um exemplo maior de resiliência do que isso? E às vezes, queridos, nós nos desfocamos do nosso projeto, nós nos desfocamos de muitas coisas na nossa casa porque passamos por alguns momentos difíceis. Por causa de uma briga, por causa de uma palavra mal dada, um esposo, ele procura uma rota diferente, a mulher procura uma rota diferente, os filhos, eles não são amados, os filhos, eles são desobedientes e começa a criar coisas dentro de casa que nos aparta, nos paralisa no chamado. E aí, essas dificuldades têm feito que se trave um processo, se trave algo tão grande de Deus, porque nós, ainda que nós estejamos aqui, não saibamos exatamente qual o propósito maior que Deus quer para a nossa vida. Uma coisa eu sei, Ele tem um propósito e Ele vai se cumprir na minha vida, Ele vai se cumprir na tua vida, mas é preciso resiliência, é preciso foco, é preciso, além das dificuldades, você estar com os teus olhos fixos na promessa que Deus tem para você e para sua casa. Deus tem promessa para você? Deus tem promessa para você? Ele tem sim, e essas promessas irão se cumprir, porque Deus é um Deus de aliança, é um Deus de palavra, é um Deus que cumpre a sua palavra, se for para o ruim ou se for para o bem, ela vai se cumprir. Assim como essa desobediência causou tanta destruição do povo, e causa até hoje, quando nós somos obedientes, firmes no propósito, as promessas dele também de bênção se cumprirão na nossa vida.
ainda que não seja agora, será para a eternidade. Nós só precisamos estar fixos.